Então, pessoal, vamos resolver mais um problema de física, dessa vez um problema sobre propagação de ondas mecânicas, né? E o meio mecânico em que essas ondas vão estar se propagando é uma corda, certo? Então, o problema é o seguinte: ondas transversais em uma corda possuem velocidade de 8 metros por segundo, amplitude desse valor aqui e comprimento de onda igual a esse valor. As ondas se movem no sentido menos x e em t igual a zero, ou seja, no início, né, no instante inicial em que as ondas começam a se propagar, a extremidade x igual a zero da corda possui deslocamento máximo para cima. Ok. Então, a letra A do problema. Ache a frequência, o período e o número de onda dessas ondas. Então, vamos achar, né? Frequência, período e número de onda. Então, frequência, a gente vai usar o que é conhecido como equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda F. Então, frequência, né? Se eu isolar aqui, vai ser V sobre lambda. A questão dá, certo? Quem é a velocidade da onda é 8 metros por segundo. E a questão também dá qual é o comprimento, né? O comprimento de onda é de 0,320 metros. Então, quando eu faço essa divisão, eu encontro 25 Hz. O item A não pede, mas eu já vou calcular quem é a frequência angular, certo? Porque eu vou precisar desse valor nos itens posteriores. Então, frequência angular ômega é dado por 2π vezes f. F eu acabei de calcular, que seria o 25 Hz. Então, 2π vezes 25 Hz, eu encontro que a frequência angular ômega é 50π radianos por segundo. O item A também pede o período dessas ondas. Então, o período seria o inverso da frequência. Então, as ondas se propagando nessa corda tem período de 1 sobre 25 Hz, ou seja, 0,04 segundos. Número de onda é definido como, né, 2π sobre lambda, ou seja, 2π sobre 0,320 metros, o mesmo valor que a gente usou aqui, né, quando foi calcular a frequência. Então, eu acho que número de onda é 2π sobre 4 radianos por metro. Então, vamos para o item B. Escrevam a função de onda que descreve essa onda. Certo? As funções de onda, né, de uma onda transversal, né, uma onda se propagando em uma corda, nesse caso, como é uma onda senoidal, a função de onda é dada dessa forma aqui. Sempre é A cosseno de kx mais ou menos ômega t. Onde K é o número de onda, x é a coordenada que identifica uma partícula específica da corda, ômega é frequência angular e t é o tempo, o instante de tempo específico que eu vou estar considerando. Por que eu falei que é mais ou menos, né? Porque se forem ondas se propagando no sentido x positivo, então esse sinal aqui é negativo, é kx menos ômega t. Sendo que, como a questão diz que as ondas se propagam no sentido menos x, então a função de onda correta é escrever que y de xt, que dá as coordenadas transversais, certo? Da corda, transversal ao sentido em que a onda se propaga, né? É dado por A cosseno de kx mais ômega t. Então eu vou só substituir, né? Amplitude, a questão dá, é essa daqui. E eu vou ter cosseno de k vezes x. K eu calculei, certo? No item A, é 25π sobre 4. Mais ômega vezes t. Ômega eu também calculei no item anterior. O item anterior só pede frequência, não pede frequência angular, mas eu calculei também, né? Frequência angular ômega é 2πf. Eu calculei que é 50π.
Então a minha função de onda vai ficar dessa forma aqui, certo? Amplitude vezes cosseno de K vezes X mais ômega vezes T. Ou seja, se eu der uma coordenada X da corda em um instante de tempo T, eu consigo encontrar qual é a posição com relação ao patamar de equilíbrio que uma partícula da corda tem, certo? Então, se for x igual a zero, é o ponto em que a corda ela estaria completamente na vertical, certo? Sem ter ondulação nenhuma se propagando sobre ela. E quando você tem ondulações se propagando, as partículas da corda ou vão estar acima desse ponto em que a corda está completamente na horizontal, ou vão estar abaixo. E isso é exatamente essa coordenada yx de t. A letra C pede para calcular o deslocamento transversal de uma partícula situada no ponto x igual a 0,360 metros e no instante t igual a 0,150 segundos. Então é só substituir na função de onda do item B, certo? Y de x igual a esse valor e t igual a esse valor, vai ser simplesmente substituir esses valores na função de onda e calcular, né, essa amplitude vezes o cosseno desse argumento aqui que está entre parênteses. Só lembrando que como eu tenho número de onda dado em radianos por metro, quando eu multiplicar pela coordenada x, dada em metros, eu vou ter esse valor aqui em radianos, né? Ômega é dado em radianos por segundo, quando eu multiplicar pelo instante de tempo, que é esse aqui, eu vou ter um resultado que também é dado em radianos. Então, eu tenho dois fatores, somando aqui, os dois são dados em radianos. Então, eu vou ter cosseno de um ângulo dado em radianos, né? Então, só cuidado quando for colocar na calculadora para calcular o cosseno desse ângulo, que a calculadora tem que estar ajustada para calcular ângulos em radianos e não em graus, certo? Vou voltar na pergunta D, né? A partir do instante calculado no item C, quanto tempo a partícula situada no ponto x igual a 0,360 metros leva para atingir o deslocamento máximo para cima? Certo. Então, a gente sabe que o que a gente calculou no item C, né? Que a partícula tem um deslocamento vertical específico nesse ponto da corda e nesse instante de tempo. Então, o que o item D está perguntando é quanto tempo leva para essa partícula específica posicionada nessa coordenada x, né? Essa partícula específica da corda localizada nessa coordenada x, leva para sair da posição y que a gente calculou e chegar no deslocamento máximo para cima, ou seja, chegar na amplitude, né? Na amplitude positiva, que é 0,07 metros, né? Que também está aqui no enunciado, esse daqui, né? É a amplitude dessa onda, certo? Então, o que é que eu vou fazer? O que é que a gente sabe? A gente sabe que se eu substituir aqui esse y pela amplitude, certo? Ou seja, eu quero saber qual é o instante de tempo em que a partícula vai atingir a amplitude máxima saindo dessa posição aqui onde ela está nesse instante de tempo de 0,150 segundos, certo? Então, o que eu vou fazer é calcular em quais instantes de tempo uma partícula nessa posição aqui atinge a amplitude positiva, a amplitude máxima, certo? Depois que eu calcular uma expressão que vai me dar todos os instantes de tempo em que a partícula nessa posição x atinge a amplitude positiva, aí eu vou comparar esses valores dessa expressão que eu vou obter para t, comparar com esse valor aqui, certo? Então, o valor de t que foi imediatamente superior a ele,
eu vou fazer uma subtração e obter quanto tempo leva para essa partícula sair, sair desse valor de y aqui e chegar na amplitude máxima. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é substituir y pela amplitude positiva, substituir por a. Quando eu substituo y por a, eu vejo que eu vou ter a desse lado aqui e desse outro lado aqui eu vou ter a vezes alguma coisa. A vezes cosseno de kx mais ômega t. Esses dois lados só vão ser iguais se cosseno de kx mais ômega t for igual a 1, né? Porque a vezes 1 é igual a, ou seja, eu vou ficar com a igual a. Então, o que é que eu escrevi? Os instantes de tempo em que uma partícula de coordenada x, qualquer, né, atinge um deslocamento y igual a A, satisfazem a seguinte equação. Exatamente essa equação, cosseno de kx mais ômega t igual a 1. E quando é que cosseno de kx mais ômega t igual a 1? Quando o argumento, certo? Kx mais ômega t for um múltiplo inteiro de 2π. Toda vida que kx mais ômega t for um múltiplo inteiro de 2π, cosseno de 2πn vai ser igual a 1. Certo? Então, cosseno de 0 é 1. Cosseno de 2π vezes 1, que vai dar 2π, também é 1. Também é 1, exato. Cosseno de 4π também é 1. Cosseno de 6π também é 1. E assim sucessivamente. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão aqui e vou isolar quem é t, certo? Isolar quem é t nessa expressão. Então, eu vou passar o quê? Vou passar o kx subtraindo 2πn e depois vou passar o ômega dividindo, certo? Então, eu chego nessa expressão aqui. Chego nessa expressão. Ou seja, eu tenho uma expressão que vai me dar os instantes de tempo t em que uma partícula qualquer de coordenada x atinge amplitude máxima positiva. Então vamos continuar. Para a situação específica que a questão quer, eu vou ter uma partícula nessa posição aqui, posição 0,360 metros. Eu calculei o número de onda, que é esse aqui, né, para a onda que a gente está estudando, e calculei ômega também, que é 50π. Então, fazendo essa multiplicação aqui, eu chego nessa expressão final, que t é igual a 2πn menos 9π sobre 4 dividido por 50π. Então, agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso substituir valores para n de maneira a achar qual é o instante de tempo imediatamente superior a esse aqui. Porque o instante de tempo imediatamente superior a esse vai ser exatamente o instante de tempo em que a partícula localizada nessa posição, né, já que eu substituí isso lá na equação, atinge amplitude máxima positiva. E o tempo que leva para a partícula situada nessa posição leva para atingir o deslocamento máximo para cima a partir do instante calculado no item C, vai ser exatamente a diferença. A diferença entre o que eu vou calcular aqui e esse tempo que eu tinha no item C, 0,150 segundos. Então, o que é que eu coloco aqui? Agora devemos substituir valores para n, de modo a achar um instante de tempo imediatamente superior a t igual a 0,150 segundos. Esse valor é n igual a 5. Se eu substituir n igual a 5 aqui, certo? Vou ficar com 2π vezes 5, ou seja, 10π. Vou fazer 10π menos esse valor e depois dividir por 50π. Quando eu fizer isso, eu obtenho um valor de tempo que é 0,155 segundos. Certo? Ou seja, imediatamente superior ao tempo que foi utilizado no item C. Ou seja, a resposta do item D, que ele quer saber quanto tempo levaria para uma partícula situada nessa posição X, levaria para atingir a amplitude máxima, é exatamente esse valor que a gente calculou, menos o valor do item C, certo? Vai ser 0,005 segundos.